Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Que Jesus possa envolver a cada um de nós, a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Por isso a gente sempre diz, sejam muito bem-vindos. Se você tem alguma dúvida do que a nossa casa oferece, do que acontece com a nossa casa, dê uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Nessa descrição, tem o jornalzinho Ceareiro de Miguel, tem tantas informações, tem informações sobre cursos, tem informação sobre evangelização. Nossa, tem muita coisa, gente, muita coisa que a gente sequer imagina, né? Então vale a pena você dar uma olhadinha aí. Temos atendimento fraterno, é muita coisa mesmo acontecendo, e basta você quiser, você pode estar conhecendo a nossa casa também aqui na rua Glaziu 265, no bairro da Abolição. Nós vamos ter hoje a Lei do Progresso com o nosso companheiro Edson Morgado, mas teremos primeiro a página de abertura com a nossa querida Tatiana. Depois nós vamos ter a prece e assim depois a nossa reflexão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite. Do livro Inspiração de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 26. Inimigos e opositores. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante em que todos nos influenciamos uns aos outros, para que o trabalho gere conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem. É imprescindível que a nossa atuação lhes alcance a estrada, inclinando-lhes o coração a novo modo de ser. Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias, quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço a lhes concretizarem as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço da construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz, para que se desvencilhem, por fim, das cadeias de sombra a que se agregam. Recorda que o malho se desfigura a bigorna, também termina, por sua vez, em deplorável desgaste. Mas desse atrito inquietante nasce a utilidade doméstica, que te atenua a preocupação e o cansaço. Não te esqueças que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de forças surge o pão que te supre a mesa. Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas e tesouros incorruptíveis da vida. Graças a Deus. Obrigada, Tatiana. Vamos então, nesse momento, unir nossos pensamentos e nossos corações. E assim, bem juntinhos, formarmos uma corrente de vibrações, de sentimentos, elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, a Miguel e a Catuíde. E dizendo mais ou menos assim:
Gratidão. Gratidão por chegarmos até aqui. Gratidão por conseguirmos vencer o nosso dia e nos dedicar a esse momento para nos alimentarmos com o banquete que nos será ofertado nessa noite, através do tema do Livro dos Espíritos, a Lei do Progresso. Por isso rogamos a todos vocês, amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre. Olhe pelo nosso companheiro Edson Morgado, que está responsável por essas reflexões dessa noite. Que ele possa ser claro, que ele possa atender às nossas necessidades, porque somos tão necessitados de conhecimento. E ele preparou um estudo tão acolhedor para todos nós, com tantas instruções e reflexões. Auxilie, Senhor. Mestre querido, nós queremos te pedir pelas águas que se encontram, tanto em cada lar daqueles que nos acompanham, como ali na mesa, para que elas possam ser fluidificadas, recebendo, Senhor, essas energias que se transformam no remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. E beber dessas águas nos permite essa sensação de cura e de bem-estar que necessitamos. Ainda te pedimos, Senhor, que olhe pelos nossos companheiros passistas, atue em seus pensamentos, em suas mãos, para que eles possam ser os instrumentos adequados, Senhor, com os propósitos de cada um, a fim de transmitir os passes, as vibrações do passe, para aqueles que aqui chegam em busca de amparo, de luz, e que cada um de nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Assim, Senhor, na certeza desse teu amparo e de todas as vibrações favoráveis desses nossos companheiros espirituais, te pedimos então a permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Edinho, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos lá então, né, gente? Estudar. Estou vendo ali meu cronômetro. Vamos juntos conversar um pouco sobre a lei de progresso, né? Vamos progredir, né? Temos 40 minutos aí para progredir na nossa exposição e vocês nas vossas reflexões, né? Então temos nessa exposição aí, né, a lei de progresso, que vamos abordar conforme for codificado pelo nosso, né, mestre Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, e vamos abordar a definição da lei de progresso, os seus aspectos essenciais e como é que a lei de progresso ela se relaciona com os outros princípios da doutrina. A gente está falando da lei de progresso porque ela é uma das leis morais que estão catalogadas lá no Livro dos Espíritos, terceira parte. Vocês vejam que ao longo de outubro, né, vocês já estudaram junto com os palestrantes que aqui vieram, né, a lei do trabalho, a lei de conservação, a última foi com o nosso irmão Edivaldo, a lei de destruição, e hoje eu vou falar sobre a lei de progresso, né. De certa maneira, todas essas leis, e muitas delas estão correlacionadas, né, mas vamos dar um enfoque especial a esta lei, né? E quais são os fundamentos dessa lei, né? A lei de progresso, para a gente não esquecer, assim como todas aquelas que estão elencadas entre as leis morais, são leis naturais, né? E, portanto, são leis imutáveis. Particularmente, a lei de progresso, ela orienta a nossa evolução,
né, orienta a evolução constante dos seres e da humanidade, se a gente pensar coletivamente, rumo à perfeição. Tá? E isso, né, a gente tem que lembrar, né, não como criaturas, né, que nasce, morre, né, nasce, vive e morre, né, mas aqui já abordando, né, aquilo que a doutrina espírita nos traz, que é a nossa condição de seres imortais. Então não é só, né, um progresso de uma vida, né, mas de todas as vidas que nós temos, e nós vamos entrar nesse particular mais adiante. Uma outra coisa que é uma característica que a gente tem que sempre lembrar, né, assim como também são as outras leis morais, apesar de ser uma lei natural, né, não é um princípio, né, cientificamente abordado. Né? Então, é um princípio de natureza filosófica e espiritual. Né? Isso é interessante, né? Porque a ciência estuda a natureza, né? Mas, efetivamente, né, nesse campo moral, a religião, ou a filosofia, melhor dizendo, né, ela engloba esse estudo, né, essas leis. E a gente não pode falar, né, de lei de progresso sem antes entendermos um pouquinho de um dos princípios, né, de um dos legados aí da doutrina espírita, que é a evolução do princípio espiritual. A doutrina espírita nos ensina que o princípio espiritual, que também tem o nome de princípio inteligente, né, parte do mesmo ponto da criação. Né, e ela percorre, né, um caminho lento e contínuo de evolução. Né. Então, esse princípio espiritual, o princípio inteligente, ele passa por vários reinos, né, até chegar ao reino hominal, né, que é representado ali pelo nosso irmão. Né. E isso é bom esclarecer, né? Muitas pessoas acham assim, puxa, então aqui na Terra nós passamos por isso tudo aqui, né? Eu sei que é um pequeno detalhe, mas é sempre bom esclarecer que não necessariamente, né, toda esse caminho, né, evolutivo aí, ele precisa se dar em apenas um orbe planetário. Né? E aí a gente entraria em outro princípio da doutrina espírita, que é a da pluralidade dos mundos habitados. Mas nós não vamos entrar nisso hoje, é só um pequeno detalhe para explicar. Né? Então, quando se atinge esse estado de ser humano, como está ali, né? Ou seja, quando o ser assume a consciência de si mesmo, né? Ele passa a ter uma consciência que nós chamamos de uma consciência moral, né? Que não são, né, características dos reinos inferiores a este. Né? Então a gente passa a chamar esse princípio espiritual de espírito. Né? Ou, se quisermos ser redundante, espírito humano. E a partir daí, né, consciente de si mesmo, tendo a consciência moral, ele começa a exercer uma outra lei natural, né, que é a lei do livre-arbítrio. E aí ele começa a ter um progresso a partir daqui, né, e lá para a estrela, que na verdade é um estado de depuração desse novo caminho, né, desse ser que agora pensa, né, sabe que existe, né, mas ele começa a ter a responsabilidade de escolher, né, em função do livre-arbítrio. E aí ele começa a ser sujeito, né, a uma outra lei, que é a lei de causa e efeito, ou lei da causalidade. E assim ele errando, aprendendo e crescendo, ele caminha na direção da perfeição. E qual é o mecanismo que Deus oferece, né, a esse espírito, agora o princípio espiritual no estágio, né, nesse estágio hominal, para que ele progrida? A pluralidade das existências. Não dá também para falar em progresso, ainda mais naquele contexto mais amplo, né, de espírito mortal, sem a gente falar na pluralidade das existências. Então nós temos as encarnações sucessivas, né, que vão permitir o aprendizado progressivo ao longo dessas vidas que nós teremos. Além disso, reencarnar, né, ele facilita a superação de erros passados, porque há essa possibilidade, já que nós exercemos o livre-arbítrio, de errarmos.
E ao errarmos, transgredimos leis naturais. E contraímos para nós uma pendência. Onde nós vamos resolver essa pendência? Numa próxima oportunidade. Até porque se o nosso destino é perfeição, nós precisamos, né, repetir, assim como na escola nós fazíamos repetir o ano, né, para tentar acertar outra vez. Então, vocês vejam quanta providência existe nessa lei da pluralidade das existências que nós temos, né? Ao mesmo tempo, né, promovendo essa evolução intelecto-moral do indivíduo, né, que não dá para ser feita em apenas uma vida. Basta um bom senso para a gente perceber isso. Então, a cada nova existência, né, nós temos lá, nas perguntas 168 e 169, né, a gente vê que essas informações foram captadas pelo nosso irmão Kardec, né? Então ele diz, a cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então lembre aquela partida do ser hominal, né, que começa a fazer a sua trajetória, onde ele tem consciência de si mesmo, e começa a ter um processo de escolhas, sujeito à lei da causalidade, né, e ele aqui então, né, vai errando, vai acertando, né, vai progredindo até que ele chegue a um ponto que não precise mais fazer esse estágio, né. Mas isso, como a gente vai ver mais adiante, né? Aliás, não, está aqui. Mais adiante, na 169, lá. Aquele que caminha depressa, falando sobre essa jornada, né? Há muitas provas se forra. Ou seja, nós estamos dizendo aqui o seguinte, o caminho é um caminho longo e ilimitado, né? Da existência, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar para a gente chegar àquele estado puro ali. A gente sabe que é muito. Né? Então é ilimitado o número de encarnações. Né? Mas quando a gente chega aqui e diz aquele que caminha depressa, muitas provas se forram, também está dizendo que nós, né, somos responsáveis por essa própria velocidade. Porque nessas experiências nós podemos avançar mais ou menos, né, dependendo das nossas escolhas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, nós não vamos encarnar infinitamente, né? Mas até chegar a esse estado de pureza vai ser muita coisa. Então é melhor a gente nem se preocupar ainda nessa parada aí que a gente vai ter que rolar muito. Né? Então, eis a pluralidade das existências, né, nos ajudando no processo de progresso. E eu tenho um quadrozinho aqui que eu gosto, isso aqui inclusive está, né, na Wikipédia a respeito, a Wikipédia tem de tudo, inclusive fala da lei de progresso do Espiritismo. Né? E algum irmão, né, nos colocou esse quadro muito interessante, né, para a gente ter uma ideia, né, figurativa de como é que se procede a progressão do espírito. Né? A gente vê ali mais próximo de zero, né, ou seja, onde nós estamos mais próximos da animalidade, né? Mas aqui nós estamos falando da gradação ou da evolução espiritual do espírito humano, né? Onde prepondera, né, as características ali de ignorância, materialidade, animalidade em si, né, ou instintos animais. E conforme você amadurece, né, e progride, essas características, né, que são amareladas ali, né, elas vão dando lugar, né, às características mais esverdeadas, que são associadas aí à conquista superior, né, e da vivência do amor. Ou seja, né, a sabedoria, né, quando você usa a razão, né, e consegue aliar ela ao amor, nós temos a sabedoria. Então, é onde você tem, então, né, você vê que não é um processo paulatino, não é que de repente você deixa tudo, né, e ganha tudo. Não, você vê que ao longo desse processo você vai deixando aquilo que te aproxima da animalidade e vai ganhando mais, até você ter um estado de angelitude onde não existe mais nenhum restício relacionado a esse ponto de partida. Né? É quando então o espírito puro usufrui a plena felicidade.
Mas é interessante que ainda dentro do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Progresso, na pergunta 777, né, Kardec faz essa pergunta, né, que talvez fosse a pergunta de outros. O que pensar aqueles que consideram o estado primitivo como o da mais perfeita felicidade? E eles respondem. Eu acho que vocês entenderam a pergunta, né? No sentido, bom, vamos ficar aqui na ignorância, né? Nós somos felizes. Que queres é a felicidade do bruto? Não, desculpe, que queres é a felicidade do bruto, né? Esse tipo de felicidade. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, ele está querendo dizer o seguinte, então, você quer ser feliz permanecendo na ingenuidade em relação à sabedoria e à conquista do conhecimento? Não. Essa é uma felicidade, né, primitiva. Né? E eu gostaria também de lembrar, né, porque esse tipo de sabedoria, né, ou esse tipo de reflexão, muito antes do Kardec, né, eu fui encontrar lá um poeta inglês, Thomas Gray, ele é o dono dessa frase aí, que inclusive é bastante reconhecida, né, não sei se é exatamente aqui no Brasil, né, onde a ignorância é uma bênção, é tolice ser sábio. Né? Significa, então, né, que se a gente pensar, né, que ficar nesse lugar comum, que é a ignorância, a gente, né, não tem nenhuma serventia você, né, tentar se progredir intelecto moralmente. E isso nos lembra, né, uma outra coisa, né, que é o mito do paraíso perdido, né, conforme consta lá na Bíblia. Né, e a gente mais ou menos tem uma leitura, né, figurativa disso. Né. Adão e Eva, né, antes de comerem o fruto proibido, eles simbolizam justamente, né, as almas que viviam felizes lá no Éden da ingenuidade. Seria esse período, aquele período inicial do princípio espiritual, quando ele se torna, né, um espírito humano por ter consciência de si próprio. Então, eles ainda não tinham, né, aquela consciência moral que nós falamos. Né, e assim eles eram incapazes de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, não sendo até então responsáveis pelos seus atos. São felizes e não são responsáveis pelos seus atos. Né? Quando eles provam, né, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, digamos assim, né, é quando então, né, a sua consciência se torna madura. E aí eles se tornam o quê? Espíritos. Né? Não são mais princípios espirituais. Então, é quando eles são expulsos, né, do Éden. O Éden é o símbolo da ingenuidade onde eles estavam mergulhados. Mas agora eles precisam, né, viver uma nova jornada, onde eles passam a ser, né, copartícipes da própria evolução. Então é uma história, né, que a gente vê, né, que faz sentido, mas simbolicamente apenas. É uma história que simboliza essa transição do princípio espiritual para o estágio humano, consciente, né, mas a caminho da perfeição. Antes era só ingenuidade. É uma felicidade absolutamente, né, ilusória. Uma outra coisa que a gente precisa sempre falar quando a gente está falando de progresso, e a gente já falou, né, é o livre-arbítrio. Né? A partir desse momento que você tem a consciência moral, passa a valer essa regra, né, das leis divinas. Então o livre-arbítrio permite que cada pessoa decida seu próprio caminho para a evolução espiritual e pessoal. E essas decisões, né, ali diz até, né, não sei se vocês notaram ali por que eles botaram aquela ilustração, né? E o que é aquilo ali? O que está ilustrando ali? Ele ilustra uma parábola ou uma assertiva de Jesus, né? O que é? A porta estreita, né? A porta estreita ali alaga. Então é exatamente isso, né? Jesus falava do nosso livre-arbítrio quando a gente tinha que escolher. Né? Mas ele diz, olha, escolhe a porta estreita. É mais difícil? Né? Mas isso a gente também vai falar. Então, são decisões, né, baseadas no livre-arbítrio que vão, né, afetar diretamente o nosso progresso moral e intelectual. Por falar nisso... ainda tem mais um aspecto. Né?
E aí a gente está falando da lei de progresso, vimos que ela é natural e vimos que ela é imutável. Mas aí na pergunta 781, Kardec faz a seguinte questão: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E ali está a resposta muito simples. Não. Até porque, né, ela é inexorável, né? Nós vimos lá, é imutável, é lei de progresso. Né? Mas, às vezes, ou de embaraçá-la, de dificultar essa marcha. Né? De onde nós concluímos que, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, mas não anulada. Então, essa é uma outra nuance da lei de progresso. Porque, às vezes, a pessoa entende que o embaraço a esse progresso, seja individual ou coletivo, significa que está sendo, né, violada essa lei. Não. Ela está apenas sendo retardada, não evitada. Ela é inevitável. Além disso, Kardec nos ensina, também nesse capítulo, que há dois tipos de leis, né? Há duas espécies de progresso, vamos dizer assim. Nós temos E quais são? Alguém pode dar uma ideia? Quais são as duas espécies de progresso que nós temos? Pode falar, Cris. Moral, espiritual e intelectual, se a gente quiser dizer. Né? A moral se mistura um pouquinho com o espiritual, né? Também, né? Quando a gente se preocupa com a moral, inevitavelmente nós estamos também progredindo espiritualmente, né? Mas né? Vamos separar entre intelectual, né? O progresso intelectual se refere aí ao desenvolvimento do conhecimento da capacidade racional do ser humano, certo? E o progresso moral está mais relacionado aos sentimentos, à ética, às atitudes morais, né? À espiritualidade, né? Se nós quisermos ver assim. E lá na pergunta 785, diz: o progresso intelectual e o progresso moral se prestam mútuo apoio, mas não marcham lado a lado. Muito falta para que o segundo, ou seja, o progresso moral, se ache no mesmo nível do primeiro, né? Principalmente quando a gente avalia a nossa situação agora aqui. Né? Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. E aí, inclusive, falando do próprio progresso moral, porque o intelectual é fácil de ver, né? Quando a gente vê esse avanço tecnológico que nós estamos mergulhados. Né? Então, apesar de verificarmos o progresso intelectual mais acelerado, isso é verdade, né? É possível a gente perceber o progresso moral também, né? Ao longo de sua jornada evolutiva, principalmente quando a gente vê isso dentro de um contexto mais longo. Né? Então, é uma questão, né? É uma questão de tempo para que essas duas espécies de progresso, né, vão chegar, né, a um equilíbrio. Né? É isso que o Céu e o Inferno, que é uma outra passagem que eu peguei, agora saindo um pouquinho do Livro dos Espíritos, mas ainda consultando o Pentateuco kardeciano, diz lá: ó, o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Confirma o Livro dos Espíritos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Então a gente pode ter, momentaneamente, temporariamente, uma dissincronia dessas duas espécies de progresso. Mas elas inevitavelmente vão se convergir, né, em determinado ponto dessa nossa evolução. E uma outra pergunta que se faz, né, eu acho que vocês já fizeram. Há progresso ou seja, nós só progredimos enquanto nós estamos encarnados? Essa é a pergunta. Por isso que está perguntando assim. E na reaticidade, né, que é o período que a gente passa no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Isso varia bastante, né, de ser para ser. Né? Mas, enfim, o que vocês acham? Quem é que está chegando pela primeira vez aí? Tem alguém pela primeira vez? Não.
Fala, meu colega. Você... Hã? Claro, claro. Exatamente, o irmão acertou em cheio. Mas, de qualquer maneira, eu vou consultar aqui o livro, tá? Vou consultar aqui o livro. Aí, o que eles dizem aqui pra gente, ó? O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Olha que maravilha, né? E parabéns, meu irmão. Você passou na prova espírita. O progresso é realmente contínuo. Agora a gente pode ver que é contínuo, né? Ele não é intermitente, né? Ou pelo menos a oportunidade de progredir é contínua. Por que eu estou falando? Porque como nós temos o livre-arbítrio, a nossa escolha pode nos trazer a um, né, período de estagnação. Isso é verdade, né? Mas a oportunidade de progredir, ela existe tanto enquanto estamos encarnados quanto desencarnados, né? E mais do que isso, né, está dizendo aqui, né, lá no Céu e Inferno, parte 1 do capítulo 3. Os aprendizados em um e outro mundo se complementam. Bacana, né? Porque realmente, né, o mundo físico ele nos traz desafios um pouco diferentes, né? O intelecto é muito mais exigido, né? Mas o moral também, né? Porque no plano espiritual, muitas vezes, a gente se reúne em função de nossas afinidades espirituais, né? E aí acaba que a gente, né, só está falando, muitas vezes, com aqueles, né, seja no mal ou no bem, mas que compartilham das mesmas coisas. Quando a gente chega aqui, a gente é obrigado a se misturar. Vocês já repararam isso, né? Nós somos movidos compulsoriamente a uma interação muito rica, né? Porque aquele que é bom tem o que ainda é imaturo, não vou chamar mal, né? Para testar as suas virtudes, e o mal, né, tem a possibilidade de conviver com aqueles que são superiores para aprender com eles, que antes também não tinham. Maravilha! Quando a gente vê essa equação toda, né, é maravilhoso o processo reencarnatório como processo educativo da alma, né? E qual é o maior obstáculo para o progresso? Claro que a gente podia aqui, né, lembrar progresso intelectual ou progresso... Vamos falar do progresso moral. O que você acha? Você está falando assim, coçando a cabeça. O que você acha que seria o maior obstáculo para o progresso moral ou progresso espiritual como o nosso? Eu acho que o egoísmo certamente é um. Qual é o outro? O orgulho. Assim não tem graça, gente. Coisa mais, eu ainda botei um negócio sem, por exemplo, tá nada ali, pô. Aí vocês, olha lá. É isso, né? Hã? Estão lendo minha mente, exatamente. Então, o orgulho e o egoísmo, né? É claro que isso aqui é a resposta da pergunta 785, né? Mas veja que ele está realmente se referindo ao que é o progresso moral. Porque o intelectual, né, ele se opera em qualquer situação, né? Irmãos dedicados ao mal, longe do bem, né, podem fazer verdadeiros progressos nessa espécie, né? E, de fato, a gente vê que em toda a obra de Allan Kardec, né, ele nos ensina que essas duas paixões, né, são obstáculos à evolução espiritual como um todo, né, limitando aí o nosso progresso, né? Somente quando a gente reconhece as nossas imperfeições, né, e entre elas essas duas, né, e a gente começa a cultivar a humildade, o amor ao próximo, é que a gente consegue se libertar dessas amarras que nos prendem, né, e nos dificultam o progresso, né, ao qual nós estamos falando. E é por isso que o Espiritismo é tão importante para a gente, porque ele nos convida, né, sobretudo, a nós nos reformarmos para estarmos preparados para esse avanço, né, no caminho aí da própria felicidade. Mas isso precisa ser,
né, entendido que será feito sempre com desinteresse, né, com o exercício da benevolência. Eu vou passar um pouquinho, tem uma outra questão aqui, eu acho que dá para falar assim, né? Uma outra questão que às vezes, e que ainda estava na pergunta 785, né, que ele comenta, é que parece mesmo às vezes, né, que esse progresso intelectual até atrapalha o progresso moral. Parece, né? Porque desenvolve, né, a gente começa a ter muito conforto, começa a soberba vir, a gente começa a ter um gosto, né, pelas riquezas, muita ambição, né? Então, essa é uma impressão que nós vamos ter mesmo, né? De que as facilidades geradas pelo progresso parecem nos tornar menos humanos, digamos assim, mais indiferentes. Não é essa uma impressão que a gente pode ser que tem em função do avanço tecnológico? Mas os espíritos eles se apressam em nos esclarecer que esse período, né, essa duração desse estado, ela é realmente temporária, porque ela vai mudar a proporção que o homem vai compreendendo, né, que além desses gozos que realmente, né, à primeira vista parecem interessantes para nós, existe outro muito mais, né, gratificante, né, e duradouro, que vai ser justamente aqueles que estão, né, amarrados à nossa evolução moral. E tem uma outra pergunta aqui. Posso fazer uma outra pergunta? Bom, dentro dessa lei de progresso, é possível regredir? Nem um pouquinho? Oh, vocês são chatos, hein? Tá bom, tá bom. Já que vocês disseram, vamos ver se está certo, né? O Livro dos Espíritos, pergunta 778. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. E eu fiquei assim, pô, mas isso aqui está falando mais de voltar à primitiva condição, né? Mas assim, pode regredir ainda que seja um pouco. Aí eu fui lá na introdução do Livro dos Espíritos e achei essa outra afirmativa que ainda é mais contundente, né? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Agora ele ficou mais contundente, né? Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Embora ela seja progressiva, né, a velocidade com que esse progresso se efetua depende unicamente de nós, né? E é interessante porque a gente tem a impressão, às vezes, que há uma regressão, né, quando a gente olha para uma pessoa que, puxa, mas ele nunca fez isso, agora está fazendo isso, regrediu. Não é isso, né? Às vezes o nosso irmão começou a ter uma atitude matura, mas ele, até então, ele nunca tinha defrontado com aquela situação. Então não quer dizer que ele regrediu, né? É que ele foi submetido agora a essa condição, a esse teste, a essa prova, né? E aí a gente vê que ele não estava maduro o suficiente. Não quer dizer que ele regrediu. Vocês entendem isso? Qual é a diferença? Né? Mas, e falando em regressão, a gente também pode ver do ponto de vista, né, histórico, porque aí o Kardec fez essa pergunta também. Mas olha só, não tem regressão, mas a história nos mostra que muitos povos, né, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde que está o progresso nisso aí? E realmente isso é contado. Aí ele lembra assim o seguinte, ó, lembra que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam o tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas, seja no plano espiritual ou até mesmo, se a gente quiser dizer, em outros planetas, e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficava vago, que também a seu turno terão um dia que deixar. Então a gente também tem que lembrar isso, né? É diferente um progresso individual e quando a gente fala de coletividade, porque a coletividade, né, a sociedade ou uma civilização, ela vai estar ali em função dos espíritos que encarnam ali, né? Isso não quer dizer que todo espírito que veio uma vez ali, que ele tem que voltar ali e aí vai dizer, né? A gente pode ter novos irmãos mais imaturos, né, habitando uma determinada sociedade e aí ela parecer que está regredindo.
Deu para entender também como é que a gente, do ponto de vista coletivo, tem que fazer essa observação? E lá na 790, uma outra pergunta interessante, que é justamente sobre essa questão. Ela diz assim, é um progresso a civilização? Ou, como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Bom, primeira coisa é que o Kardec fala em filósofos que falavam, né, que entendiam isso, né, entendiam que a civilização, na verdade, é uma decadência. Né? E realmente, se a gente for ver, né, a gente tem, por exemplo, o Nietzsche, né, que era um filósofo nihilista, né, e ele, né, tecia duras críticas, né, à civilização nesse sentido. Né? Eu não consegui achar nenhum filósofo antes de Kardec para confirmar isso, mas foi o que eu consegui. Tá? Agora, de qualquer maneira, eu percebo o seguinte, que esse tipo de percepção negativa, né, de alguns filósofos ou de pessoas, né, relacionando a civilização à decadência da humanidade, ele parece estar associado àquilo que se falou antes, né, a ciclos de ascensão e queda das civilizações, né, que a história nos apresentou. E essa, inclusive, né, vou apresentar um outro personagem aqui, né, ela é uma teoria que foi criada por esse historiador americano aí, Brooke Adams, em 1895, né, lá no final do século XIX. E a intenção era provar que a ascensão e a queda das civilizações, elas seguem um ciclo definido, inclusive baseado aí, né, em períodos da história ocidental e concentrado em fatores econômicos e sociais. Agora, a resposta, né, a essa pergunta, né, dos espíritos é progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, dessa resposta aí, a gente vê o quê? Né, que os espíritos não estão negando a civilização como mola de progresso, né, mas deixam claro que no estágio da humanidade que a gente se encontra, né, ainda é completo esse progresso, é incompleto, né, não está completo esse progresso. Então, envolve um processo lento de amadurecimento, né? E que equívocos repetidos ou não podem nos dar essa falsa ideia de decadência. Né? E aí eu vou rapidamente mostrar aqui um modelo, né, que é intuitivo, né, e que ainda é sobre essa questão. Né? Então eu vou me permitir compartilhar com vocês aí. Vamos assumir, então, como medida aí de acompanhamento do nosso progresso, né, progresso que é relativo, né, e mostrar como é que seria o caminho evolutivo ao longo desse tempo aqui. Né? Ali o progresso vai ser o nosso marcador, né, de evolução, de progresso. E aí, e lembrando, né, a gente não está falando aqui só de uma civilização, né? Vamos pensar assim, né? Porque uma civilização pode até desaparecer. Né? Vamos falar assim do conjunto das civilizações que estão no nosso globo aqui, né? Inclusive as nossas atuais. Né? Em função da busca incessante de conhecimento e de melhoria de vida, a humanidade, inevitavelmente, ela, né, tem uma expansão, né? Tem um aumento, tem uma elevação, tem um progresso claramente, né, envolvido. Né? Mas, ao mesmo tempo, nessas conquistas, o que a gente geralmente cria? A gente cria algumas coisas perturbadoras, não é, gente? Né? E que pode até levar, né, a interromper essa ascensão. Né? Então, leva algum tempo, né, para o homem se dar conta disso, e aí ele tenta se recuperar. Né? Então você vai, cresce, depois você acaba, né, chegando num estágio em que se perde, né? Aí tem algo que parece uma regressão, mas não é, e obviamente você aprende com esse erro e já começa um novo estágio de maturação e também se eleva. E isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então, no fim das contas, né, você tem períodos de ascensão, né, de ligeira decadência em função, né, do aprendizado com os erros, mas, no geral, o que você tem?
você tem um progresso. Então a gente tem que ter cuidado da gente não fazer a nossa avaliação estando aqui no meio do caminho. Você tem que fazer uma avaliação de cômputo geral. Eu só tenho 3 minutos aqui, meu Deus. Mas esse aqui é o meu último slide, né, para a gente acabar. Né? Essa é uma pergunta que, inclusive, ela está um pouco fora da ordem, porque eu já até falei para 690 primeiro, mas eu voltei a ela porque eu achei que ela era mais adequada para nós finalizarmos a nossa reflexão. Porque é uma coisa que a gente pensa assim, é do futuro, né? E aí Kardec pergunta, o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aí, os espíritos sabiamente respondem, olha aqui, uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, por isso que a gente tem aquele lema lá, né? Desconhece latitudes, né? Desconhece locais, e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. E não deu muito espaço aqui, ainda colocam, né? Então assim viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao outro, e nem de viver às expensas dele. Né? São 2 coisas que hoje a gente vê acontecer, né? Infelizmente, é o que é o problema do nosso mundo. Então veja que esse ensinamento, né, século XIX, gente, mas veja como ele é bacana e atual. Né? Então, o verdadeiro progresso da humanidade, né, particularmente o progresso moral, né, que mais nos afeta, né, que mais dificuldade nós temos, não passa pela necessidade de sermos iguais, né? De pensarmos igual, né? De termos a mesma cultura. Isso tudo pode ser diferente, né? E sim, né, está relacionado a nós nos unirmos pelo sentimento de quê? Qual é a linguagem universal? Amor, né? De respeito, de compreensão. Então, acaba que a mensagem que chega para o nosso final é lembrar o seguinte, que o progresso é trabalho, mas também a paciência, lembrando que esse processo é lento. Né? A gente precisa ter paciência em relação ao progresso da humanidade e evitar aquele pensamento recorrente que a gente tem. Estamos perdidos, né? A humanidade não tem mais jeito. Vai dizer que isso não, de vez em quando não passa. Com o cotidiano que a gente tem. Né? Mas, na verdade, essa é uma mentalidade imediatista. Lembra quando eu estava apontando ali para só um pontinho daquele gráfico? A gente só está vendo o momento de aprendizado, né, de aparente decadência. Né? Então, a gente aprendeu aqui, nessa jornada que eu fiz junto com vocês, que o progresso não pode ser detido. Né? Que, embora constante e inevitável, ele pode parecer lento aos nossos olhos humanos. Então, a gente precisa caminhar otimista com essa visão de longo prazo. Trabalhando e confiando, como nos, né, sugerem aqui, Emmanuel, né, um espírito da linha da coisa, mas também a gente pode pegar isso em pensadores como Inácio de Loyola, fundador de Companhia de Jesus, que também trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Obrigada, companheiro. Foi bom. Deu tempo. Passei 2 minutinhos. Isso. Faz pra gente a prece final? Uma boa noite para todos vocês. Ao final nós teremos o passe, tá? Musiquinha. Tem musiquinha? Eu gosto de musiquinha, fazer prece. Vocês concordam?
Vamos então elevando nossos pensamentos em conjunto ao nosso Mestre Jesus. Mestre amigo, muito obrigado pela tua proteção, pelo teu amparo, representado aqui pelos Espíritos nossos que nos envolvem em harmoniosas vibrações. Sabemos que não são apenas nós que estamos tentando refletir sobre esses ensinamentos, mas também na Assembleia Espiritual, todos nós estamos refletindo sobre as nossas necessidades. As imperfeições que ainda temos não devem ser tidas com o peso da culpa, mas como a oportunidade que nos concede de repararmos nossos erros e continuarmos no aprendizado, no caminho desse progresso inexorável, mas a caminho da própria felicidade. Pedimos, como sempre, Senhor, que Tu possas abençoar a nossa casa em seus elevados propósitos, a cada um dos irmãos aqui presentes, a cada um dos encarnados e desencarnados presentes, mas também pensando, Senhor, em todos aqueles que aqui não estão conosco. Porque se estamos aqui, já somos abençoados por essa maturidade, por estarmos buscando os Teus ensinamentos. Mas quantos outros irmãos não estão usufruindo dessa oportunidade? Portanto, Senhor, que as vibrações que nós estamos mergulhados possam de algum modo serem propagadas além das fronteiras da nossa casa, alcançando outros irmãos. Sejam aqueles encarnados que estão em suas provas e expiações, sejam os irmãos na espiritualidade que ainda estejam perdidos e necessitando de ajuda. Agradecidos, Senhor, nós estamos por tudo que nos concede, por tudo que nós temos, e pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe até os nossos lares e nosso retorno. Pedimos também para que os irmãos médiuns possam ser abençoados, a fim de que se tornem ferramentas transmissoras das energias sutis que a espiritualidade certamente trará para cada um dos irmãos assistidos. Em Teu nome, em nome de todos os Teus trabalhadores, em nome dos nossos amigos espirituais desta casa, e sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para darmos como encerrada essa fase da nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins. E mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar. Nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso coração. Somos nós, herdeiros das constelações,
constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins. E mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar. Nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso coração. Estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso coração. Eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso